Saudações e bem-vindo em busca de sustentabilidade, o IGEP, que faz a gestão, portanto, das participações do Estado em diferentes empresas do país, volta a promover mais uma reestruturação. Como disse, o objetivo final é assegurar que nessas empresas se consiga operar com alguma sustentabilidade. Para compreendermos os contornos deste exercício, convidamos o administrador executivo do IGEP, o economista Raimundo Matul. Doutor, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Doutor, esta é mais uma reestruturação. Qual é o objetivo central? Estamos a falar de empresas participadas pelo Estado. Muito obrigado e é uma alegria enorme poder participar num programa destes e esclarecer algumas coisas que estamos a fazer. O grande objetivo do processo de reestruturação de empresas é racionalizar a carteira. Racionalizar a carteira de participações, e deixe-me acrescentar que não é só das empresas participadas, mas é também das empresas públicas, de tal maneira que a gente possa concentrar os esforços naquelas empresas que são estratégicas, são estruturantes, naquelas empresas que são estratégicas do ponto de vista social e naquelas empresas que são de alta rentabilidade, que, portanto, fornecem um elevado grau de receitas, de dividendos para o erário público. O grande objetivo é esse. Há quanto tempo é que dura este processo? A reestruturação de empresas é, diria, um processo contínuo, porque o ambiente em que elas operam muda, não é? Mas posso dar como referência o ano de 2017. 2017. E o processo ganha particular ênfase, particular ímpeto em 2018, com a aprovação da Lei do Setor Empresarial do Estado, que define o regime jurídico de operação em que operam as empresas, e aqui devo realçar que essa Lei 3/2018 substitui a Lei das Empresas Públicas. Então, na definição do regime jurídico das empresas do setor empresarial do Estado, que é composto por empresas públicas e empresas participadas, estas regem-se, a partir de 2018, a partir dessa lei, regem-se pelo direito privado. É uma diferença muito grande com o cenário anterior. Define regras e princípios que são aplicáveis à estrutura do próprio setor empresarial do Estado e, se calhar, fundamentalmente, a grande mudança é que define aquilo que nós comumente chamamos de comando único. Porque o que acontecia antes desta lei é que as empresas públicas eram geridas diretamente pelo Ministério das Finanças, nomeadamente pela Direção Nacional do Tesouro, e as empresas participadas eram geridas pelo IGEP. A partir de 2018, há a criação do tal comando único, é outorgado o poder de gestão e supervisão das empresas, tanto públicas como participadas, ao IGEP. E neste momento, em que estágio é que está o processo da reestruturação? O processo está, digamos, no início. Está no início. Está no início. Agora decorre desde 2017, como de 2017, porque é um processo que leva o seu tempo, não é? Porque começa com o diagnóstico da situação de cada uma das empresas, não é? E para ter o diagnóstico eu tenho que fazer o concurso público para contratar serviços especializados. Depois do diagnóstico são apresentadas as opções para aquela empresa específica ao governo. E depois disso é que, de facto, começa o processo em termos de implementação. E a nossa estratégia é que este processo estimamos que seja, que dure cerca de 10 anos. Cerca de 10 a nossa anos. estratégia de investimentos prevê o período de 10 anos em que vamos abarcar as 30 empresas do setor empresarial do Estado que nós estamos a gerir, nomeadamente 12 empresas públicas e 18 empresas exclusiva e maioritariamente participadas pelo Estado. Deste lado de empresas, quantas é que já viram o processo da reestruturação concluído? Concluído como tal, nenhuma delas.
Mas diria que os processos que estão mais avançados, por exemplo, é o processo da reestruturação da Petromoc, que é a reestruturação, digamos assim, funcional, a reestruturação das funções dentro da empresa, nomeadamente a reestruturação operacional da empresa, a reestruturação financeira, a reestruturação comercial, até a reestruturação de recursos humanos. De tal maneira que a Petromoc, só para dar um exemplo, neste momento já está a produzir resultados operacionais positivos. Só não produz resultados líquidos positivos porque ainda tem um problema da dívida acumulada nos últimos 15, 20 anos, que ainda puxa os resultados operacionais, os resultados líquidos para baixo. Então, a reestruturação neste momento da Petromoc está concentrada na reestruturação financeira. As outras áreas estão mais avançadas. Na reestruturação financeira é que ainda vamos levar um ano e meio a reestruturar. Trata-se de reestruturar as dívidas com a banca, reestruturar as dívidas com fornecedores, enfim. Sendo dívida, a empresa obviamente vai ter que pagar, mas reestruturar a dívida no sentido de sustentabilidade da dívida. Reestruturar a dívida implica que a empresa tem de liquidar essa dívida. Há condições objetivas que permitam estimar quanto tempo uma empresa destas, como a Petromoc que citou aqui, levará a liquidar a dívida. E as implicações disso quando se leva muito mais tempo, porque certamente que os juros não param de crescer. Bom, não diria no sentido de liquidar a dívida como tal, porque há um nível de endividamento que é normal, não é? A questão é trazer o nível da dívida para níveis de sustentabilidade. E veja que, no caso específico da Petromoc, com a alteração da modalidade de gestão dos preços dos combustíveis em 2017, com os preços a nível doméstico a flutuarem em função do mercado internacional, começou o processo de recapitalização da Petromoc. Uma parte da dívida que devemos concluir a sua reestruturação ainda este ano é a parte da dívida com o Estado, porque é dívida com a banca, é dívida com o Estado e é dívida com fornecedores. Com o Estado vamos concluir este ano. Aliás, foi no âmbito dessa reestruturação que nós aumentamos o capital social da Petromoc de cerca de 1,8 mil milhões de meticais para cerca de 6,5 milhões de meticais, que vai ser realizada nos próximos 3 anos. Portanto, a expectativa é que, e depois a parte da reestruturação da dívida para com o Estado, também que existe, também está a ser reestruturada. A parte da reestruturação da dívida para com a banca está praticamente concluída. Então, a nossa perspectiva é que, com essa reestruturação, que alivia o esforço financeiro da empresa, a partir aí de 2021, 2022, a empresa começa a produzir resultados líquidos positivos. Quais são as empresas? E com um nível de endividamento sustentável, que este é que é o grande objetivo. Quais são as empresas que se considera que estão numa fase crítica, daquelas que, pelo menos, já viram o processo da reestruturação iniciado? Temos 2 grandes empresas que estão numa situação crítica, nomeadamente a LAM e a Aeroportos de Moçambique. Porque, fundamentalmente, a reestruturação estava a acontecer, estava a produzir bons resultados, mas depois tivemos a situação da Covid, que a faturação das empresas baixou em cerca de 80%, 85%. Então foi um duro golpe no processo de reestruturação. O resultado é que a reestruturação dessas empresas vai levar mais tempo. Porque não sabemos exatamente quando é que essas empresas vão voltar aos níveis normais de faturação. Isso vai ser em função da evolução da pandemia da Covid no mercado doméstico, mas também no mercado regional. Há o risco de alguma dessas empresas serem declaradas falidas no futuro? Felizmente não. Deve ser essa vantagem das empresas serem do Estado. É que o Estado, neste momento, está a fazer aportes financeiros para sustentar, tanto quanto possível, dadas as restrições do nosso orçamento de Estado, mas o Estado está a fazer tudo o que é possível para apoiar financeiramente as empresas. A título de exemplo, nos últimos 18 meses, por aí, os aportes financeiros que o Estado fez
A LAM estão na casa dos 700 milhões de meticais. Porque, caso contrário, a LAM simplesmente fechava as portas. E estamos a fazer tudo o que nos é possível para que ela não feche as portas. Este processo inclui também a hipótese de liquidação de algumas empresas, ou seja, por hipótese, uma empresa A que não mostra sinais de vir a recuperar a prosperidade, poder ser vendida ou privatizada? É possível. Aliás, é por isso que nós utilizamos o termo reestruturação. O termo reestruturação, aí a reestruturação toma diversas formas. Esta reestruturação das funções empresariais de que eu falava, mas a fusão, não é? Temos o caso da TDM e da MCL, que fundimos para surgir a TMCL. Inclui a alienação de participações do Estado, total ou parcialmente. Inclui a figura de liquidação também de empresas. Portanto, a análise económico-financeira que se faz a cada uma delas é que dita qual é a modalidade, digamos assim, de reestruturação que vai ser prosseguida. A possibilidade de liquidação está lá, até agora ainda não procedemos à liquidação de nenhuma delas, e oxalá que nós cheguemos a isso. Há casos de sucesso que podem ser citados deste processo, de empresas que do nada acabaram recuperando a sustentabilidade? Diria que o caso, não diria de sucesso já, porque está-se a meio do processo, mas que claramente vai ser um processo bem sucedido, é a fusão da TDM e da MCL. O processo começou em 2018, neste momento temos já a TMCL a funcionar, há investimentos que estão a ser feitos na casa dos 150 milhões de dólares nos próximos 2, 3 anos, para, acima de tudo, repor a competitividade tecnológica da TMCL. Mas é um processo que nos enche de esperança, que há de ser uma das primeiras a recuperar a sua posição competitiva no mercado. Nesta nova leva, quais são as empresas que vão à reestruturação? Todas. Todas. Em função das suas especificidades, é escolhido o método, a modalidade de reestruturação que vai ser seguida. Algumas delas, obviamente, vão para uma espécie de privatização, nomeadamente a venda total ou parcial das participações do Estado, que é este grupo, o grupo constituído pela IMOSE, pela STEMA, pela Domus e pelos Correios de Moçambique. Os Correios de Moçambique já há bastante tempo que vêm sendo citados como sendo uma instituição que representa um grande fardo para o Estado. É verdade, é um grande fardo, é por isso que entrou neste processo de reestruturação. E a nossa perspectiva, o ponto de partida é que aquilo que era o objeto do Correios de Moçambique praticamente deixou de existir. Não é? Já não escrevemos cartas, usamos WhatsApp e e-mail, o negócio de cartas, de caixas postais, praticamente deixou de existir. Então é preciso pensarmos como é que vamos fazer. Encomendamos este estudo agora, que vai fazer as coisas básicas que precisamos para a tomada de decisão. Nomeadamente a avaliação daquilo que é o património dos Correios, que estava dimensionado para este objeto. Provavelmente os Correios devem ser uma das empresas que mais instalações têm no país. Correios existem em todas as capitais provinciais, em praticamente todos os distritos. É uma empresa que, pode imaginar, Boaventura, tem 170 edifícios espalhados pelo país. Então, este estudo que encomendamos vai ter que fazer a avaliação desse património. Tudo aponta que o que vai acontecer é o seguinte: redimensionarmos esse património, transformamos a Correios de Moçambique numa sociedade anónima, redimensionada, com instalações, com edifícios que se adequam à sua nova missão. Todas as outras instalações que fiquem ociosas, depois podem ser colocadas no mercado, podem servir para o processo de descentralização. Nós daqui a
há um par de anos vamos ter eleições distritais, parte desses edifícios que são do Estado podem ser reservados, por exemplo, para o funcionamento das assembleias distritais. Então, é esta avaliação que está a ser feita, que vai ser feita proximamente, e em função dos resultados, das recomendações dessa avaliação, vai-se tomar uma decisão final sobre qual é o modelo de reestruturação que vai se aplicar aos Correios de Moçambique, incluindo a definição, eventualmente, nesta sociedade anónima, a redefinição do seu objeto. Vamos ter uma empresa no formato de sociedade anónima, mas para fazer o quê? E, eventualmente, lá mais para frente, essa empresa possa, através da abertura de capital, atrair um parceiro estratégico, porque o negócio dos Correios modernos é de tecnologia intensiva, por exemplo, a área de compra e vendas online pode ser uma empresa como a Correios a fazer. Mas os Correios de Moçambique têm ou não algum potencial para pensar em outro tipo de atividades? Tem. Esperamos algumas recomendações sobre isso. Aliás, algumas coisas já estão a acontecer. A própria empresa, por iniciativa própria, já está a fazer. Tem duas empresas, uma delas é a Postbus, que ainda transporta algum correio que ainda existe, mas faz transporte de passageiros. Não é? Então, é isto, e temos que redefinir o objeto e ver quais são as sinergias, qual deve ser a concentração, qual deve ser o foco do negócio da nova empresa que vai resultar do processo de reestruturação. Qual foi o ponto de partida deste processo de reestruturação de empresas participadas pelo Estado ou empresas públicas? O ponto de partida é sempre o diagnóstico, não é? Da situação económica e financeira da empresa, avaliando qual é a situação de todas as funções internas da empresa. Depois do diagnóstico, definem-se que medidas é que ajudam-nos a tornar as empresas sustentáveis, acima de tudo. Estava há dias a discutir com os gestores da TVM como é que nós podemos reestruturar a TVM, que é uma empresa estratégica do ponto de vista social, fundamentalmente. Como é que podemos reestruturar a TVM para ser mais sustentável? E aqui a palavra sustentável é que às vezes gera controvérsia. Quando falamos de sustentabilidade, particularmente nas empresas públicas, de natureza social, como a TVM, estamos a falar de reestruturar a empresa para ter estruturas de governação bem dimensionadas, nem grandes, nem pequenos, a organização interna, eficientizar a organização interna, ver os seus processos operacionais estão devidamente estruturados, ver a componente dos recursos humanos, tem as pessoas certas nas posições certas, e até em termos de trabalhadores, tem as qualificações necessárias para catapultar a TVM para novos patamares. Enfim, é este trabalho todo que é feito, e muito com a participação de consultorias privadas que nos vão ajudando a pensar nas melhores opções de reestruturação. Dr. Raimundo Matuli, não é forçado pensar na sustentabilidade de uma empresa que não tem a vocação de produzir dinheiro? Há exemplo de empresas de comunicação social do setor público. Citou a TVM, podemos também citar a Rádio Moçambique. Podemos citar a Rádio Moçambique. Eu dizia que o grande objetivo nessas empresas é a sustentabilidade. E dizia que primeiro é a questão de dimensionar devidamente as estruturas de governação, olhar para a componente de recursos humanos, mas também são empresas que têm uma componente comercial, têm capacidade técnica e humana para desenvolver áreas de negócio. Então é preciso capitalizar essa componente de negócio, maximizar a arrecadação de receitas, inclusive para aliviar o fardo do Estado em termos de suporte financeiro. Então este é um dos grandes objetivos para empresas desta natureza. Como é que podemos racionalizar os custos, não é? Otimizar os custos em todas as áreas operacionais e, acima de tudo, como é que podemos maximizar a capacidade de arrecadação de receitas destas empresas. Uma das constatações das empresas que citou aqui tem a ver com o facto de os seus custos, os custos mais elevados,
não visar as áreas que constituem o grande objeto dessas empresas. Gostava de ver o seu comentário. Exatamente, exatamente. É para estas questões que estamos a olhar. As empresas têm um objeto muito claro, neste caso, de prestação de serviço público de televisão. É preciso que os recursos concentrem-se nisso. Isso é que é o core business dessas empresas. Então, os seus recursos têm que se concentrar nisso. Infelizmente, não é a situação hoje. Então, é isto que nós precisamos de ver. Inclusive, com uma perspectiva de a médio e longo prazo. Essas empresas, e que vem outra vez o conceito de sustentabilidade, poderem, por exemplo, arrecadar receitas suficientes para custear, para financiar os seus custos de funcionamento. Serem capazes de pagar os seus próprios salários, serem capazes de pagar os custos correntes de energia, de água, de tal maneira que o suporte financeiro do Estado se concentre fundamentalmente no investimento. São empresas que requerem permanentes investimentos, do ponto de vista tecnológico, principalmente. Então, essa parte do investimento seria a principal responsabilidade do Estado, através, nomeadamente, do contrato-programa, mas com foco para que tanto os recursos gerados internamente, na componente comercial, como os aportados pelo Estado, se concentrem, de facto, naquilo que é o objeto, que é o core business das empresas, que é a prestação de um serviço público de informação. Há um outro aspecto que acaba gerando alguma controvérsia quando falamos do processo da reestruturação das empresas participadas pelo Estado e também das empresas públicas, que tem a ver com o custo desta operação. Há quem diga que precisava de se repensar no custo. No custo em que sentido? No custo da própria operação em si. Aparentemente, para o cidadão leigo, gasta-se mais dinheiro com a reestruturação do que se devia gastar com outro pensamento diferente sobre o futuro das empresas. Pode ser. Citou-se o caso do concurso público lançado no passado não muito distante. Pode ser, e são opiniões que nós respeitamos, mas é sempre preciso olhar para aquele valor, é o caso dos 33 milhões, olhá-lo não de forma absoluta, não é? De forma absoluta parece ser um valor muito grande, mas se nós pensarmos que estamos a gastar aquele valor de 33 milhões para avaliar empresas que têm um património de 6,9 mil milhões de meticais, estamos a dizer que vamos gastar menos de 1% na avaliação desse património. Repare que os 6,9 mil milhões de meticais é o valor contabilístico. Significa que se eu quisesse vender essas empresas, não ia vender a 6,9 mil milhões. Ia vender, se calhar, por 2, 3 vezes mais. Então, o valor é elevado, sim, concordo, mas o objetivo final, que é, por exemplo, vender participações na EMOS, vender participações do Estado na Domus, vai render 10, 15, 20, 30 vezes mais do que o valor que se gasta a fazer a avaliação. Nós procuramos sempre avaliar isto, sempre nessa perspectiva. Porque a questão é a seguinte: nós não podemos ir ao mercado vender as participações sem saber quanto é que valem, não é? Porque tudo o que temos é o valor contabilístico, mas o valor contabilístico é uma base de partida, mas o valor de mercado dessas empresas é muito mais elevado. Então, para nós, por exemplo, não vendermos as empresas ao desbarato, é melhor contratar a assistência técnica de empresas especializadas que vão fazer a avaliação. Até porque é uma boa prática de governação internacionalmente aceita, porque gera transparência, gera independência. Em vez de ser o IGEP a fixar o valor das participações, é uma entidade independente que, com toda a objetividade possível, vai avaliar e dizer: olha, IGEP, a EMOSE vale, sei lá, 90 milhões de dólares. Não sei, estou atirando com o número, não é? E como temos 70% da EMOSE, depois vamos apresentar ao Governo a proposta de decisão. No caso da EMOSE, o objetivo é reduzir a nossa participação. Dos atuais 70%, se calhar para um nível de 20%, 30%, 40%. O estudo é que depois vai recomendar isso no final. Então, é muito relativo esta questão dos 33 milhões. Para nós parece-nos claramente que gastar
menos de 1% do valor dos ativos que queremos colocar no mercado seja um valor exagerado. Que ensinamento é que nos trouxe este processo que decorre desde 2017 da Associação de Empresas Participadas pelo Estado, empresas públicas, nomeadamente aquelas, sobretudo, que estão em situação crítica? O que terá levado a este estado? Algum problema na gestão? São várias razões, problemas de gestão, mas não podemos esquecer que nós estamos em crise praticamente desde 2015 e muitas empresas sofreram os efeitos da crise com redução dos seus níveis de faturação e por aí fora. É um conjunto de razões. Existem também razões de gestão, de práticas de gestão não recomendáveis que criaram problemas nas empresas. E qual é o caso da LAM é paradigmático. Acabamos tendo membros do Conselho de Administração julgados em tribunal, não é? Por causa de práticas de gestão menos aceitáveis. Não é? E depois as pessoas também levam alguma sangria, o futuro dos trabalhadores. O futuro dos trabalhadores é sempre uma das nossas principais preocupações. Não é? Aliás, deixe-me fazer referência a um facto bastante importante desta semana. O Governo aprovou na terça-feira um decreto-lei que vai ajudar-nos a fazer a reestruturação da mão de obra. Porque uma parte dos trabalhadores destas empresas passaram os últimos 15, 20 anos a descontar para o sistema de previdência social do Estado. Ora, a pessoa já tem 30 anos, ainda não chegou aos 35 anos, no processo de reestruturação ele não tem a pensão completa. Porque no sistema de Estado não há pensões parciais. Este decreto vai nos ajudar, por exemplo, alguém que tenha seja excedentário na empresa, possa ter uma ação, ter uma pensão completa, querendo. O diferencial entre o período que ele descontou e o período que ele não descontou é aportado pelo Estado e ainda damos um aperto de mão, não é? Dizer muito obrigado pelos serviços prestados ao Estado, que pode ser 2 vencimentos, 3 vencimentos, enfim, há várias modalidades. Porque a verdade é esta, e para citar um exemplo, é o caso da TMCL. Herdou trabalhadores da TDM e trabalhadores da MCL. O facto real, por muito doloroso que seja fazer menção a isto, é que a TMCL tem neste momento excesso de trabalhadores. A questão é como é que nós fazemos o redimensionamento dessa mão de obra. Então, infelizmente vamos ter que alguns colegas mandar embora com pensão de aposentação completa, outros vão ser indemnizados. Temos uma figura bastante interessante lá que é de desvinculação voluntária. As pessoas podem voluntariamente se apresentar e dizer, olha, eu estou há 20 anos com estas mudanças, é uma empresa tecnológica por excelência, eu estou-me a sentir que não estou bem aqui e acho que quero ir buscar outras oportunidades lá fora. É desvinculação voluntária, é paga a indemnização, é paga uma compensação. Raimundo Matule, administrador executivo no IGEP, foi o nosso convidado. Refletimos sobre o processo que decorre desde 2017, com a previsão de durar cerca de 10 anos, que tem a ver com a restauração de empresas participadas pelo Estado, incluindo empresas públicas. Fique bem.